Salve, rapaziada, tudo certo? Hoje nós vamos estudar sobre a dilatação térmica. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E deixa o like aí para fortalecer o trabalho aí. Bora começar? Vamos entender um pouquinho, então, sobre o que é essa dilatação. Como em todas as nossas aulas, hoje a gente vai começar entendendo quais são as grandezas físicas envolvidas nesse assunto. Nós vamos trabalhar com a temperatura, como em todas as partes da termologia. Aqui nós vamos usar o símbolo θ para simbolizar a temperatura. A unidade de medida pode variar, dependendo da constante. No sistema internacional a gente usa, lembra, Kelvin para temperatura. Mas no cotidiano e também em vários dos exercícios dessa parte, vai ser permitido utilizar a temperatura em Celsius. O comprimento, a gente utiliza a letra L aqui para trabalhar com ele. Lembra que o comprimento é a distância entre dois pontos. Aqui a gente vai trabalhar muito com a mudança do tamanho de um fio em comprimento. Beleza? E a área que a gente vai utilizar a letra S de superfície para simbolizar nas fórmulas. Então você já pode dar uma olhada aí, você vai enxergar que a gente tem uma fórmula que calcula a variação da área. Já vamos entender mais. Assim como, do lado de cá, a gente tem uma fórmula que calcula a variação do comprimento. Fechou? Então a primeira coisa que vocês precisam entender muito bem para se dar bem nesse conteúdo é o que é dilatação térmica. Dilatação é a mudança de tamanho de um objeto. E por isso a dilatação térmica é a mudança de tamanho que acontece quando tem mudança de temperatura. Vocês vão ver, está escrito aqui em cima, ó. Sempre, rapaziada, sempre que tiver mudança do tamanho, isso acontece associado a uma mudança de temperatura. Fechou? Essas duas coisas estão intimamente ligadas, tá bom? Então guarda aí, memoriza. Vamos anotar. Sempre que tiver mudança de temperatura, obrigatoriamente tem mudança de tamanho, tá? Isso é obrigatório. Mudou a temperatura, muda o tamanho. O que é o comum? O comum é que se o objeto aumenta a sua temperatura, a gente tem também um aumento de tamanho. E o contrário também é válido. Sempre que diminui a temperatura, a ideia é que aquele objeto diminua de tamanho. Ah, professor, mas isso não acontece de verdade, né? Acontece. Só que essa mudança de tamanho é tão pequena que nem chega a ser visível. Mas, quando a gente fala de engenharia, para os engenheiros que vão calcular, que vão construir uma ponte, é preciso calcular exatamente o tamanho da variação de tamanho daquela ponte. Para o engenheiro elétrico, que vai projetar uma rede de energia elétrica, é essencial que ele saiba qual é o tamanho do fio que ele precisa colocar. Porque se ele colocar pouco fio, um fio muito curto, esse fio, quando esfria, ele pode diminuir de tamanho. Legal? Então vamos um pouquinho agora tentar entender sobre como que funciona os tipos de dilatação. A gente tem 3 tipos: a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. Hoje vamos com a linear e a superficial. Então, como eu falei para vocês, existem 3 tipos de dilatação. Só que no final das contas, as 3 fórmulas fazem exatamente a mesma coisa. Por isso a gente vai ver um modelo geral de fórmula que serve para os 3 tipos de dilatação. Beleza? Se você olhar aqui, a fórmula de dilatação linear é essa. E a da dilatação superficial, aquela, elas são muito parecidas. Dá uma olhada, a gente tem a variação, só que aqui é do comprimento, aqui é da área. Aqui a gente tem o tamanho inicial, só que aqui é o comprimento inicial. E aqui é a área inicial.
Aqui a gente tem uma letra grega, alfa e beta, que são os coeficientes de dilatação. Coeficiente linear e coeficiente superficial. E aqui a gente tem a mesma coisa, a variação de temperatura. Legal? Então a fórmula ela segue o mesmo modelo, que é o modelo aqui de cima. Aqui em cima está escrito a fórmula que vai nortear os 3 tipos de dilatação. Então, para você calcular a dilatação, que nada mais é que a mudança de tamanho, você vai colocar o tamanho inicial vezes o coeficiente, que é próprio do material, tá? Vai ser um dado do exercício, vezes quanto que mudou de temperatura. Lembrando que a variação sempre será feita a final menos inicial. Então, as duas fórmulas que estão aqui, elas funcionam com a ideia anterior. A variação de tamanho, ou a dilatação, usa o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação e a variação de tamanho. Tudo bem? Isso aqui serve para dilatação linear. A gente está falando de um fio que está aumentando de comprimento. Já aqui, a gente não quer analisar o comprimento. É claro que, se uma questão quiser analisar só o comprimento que variou, você vai ter que calcular usando a outra. Tá? Mas quando a gente está falando, normalmente, de uma dilatação, que a questão quer que você analise em 2 dimensões, está falando de uma área. Aqui, está falando de uma dimensão só. Tá? Uma dimensão, linear. 2 dimensões, superficial. A gente tem uma chapa metálica, que tem uma certa área inicial, aumentando seu tamanho, graças ao aumento de temperatura. E aí uma coisa importante que você tem que ficar ligado, a gente já vai ver nas questões, tá? Segura aí, a gente já vai para a questão. Uma coisa que tem que ficar ligado é que o coeficiente linear, ele é igual ao coeficiente superficial, o beta. Só que dividido por 2, tá bom? Então, existe uma relação entre os dois números. Uma questão que seja sobre dilatação superficial, ela pode te passar o coeficiente alfa. E daí você tem que achar o beta. Tá bom? Tá meio confuso? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo agora, então, de dilatação linear. Questão de dilatação linear na tela. Calcule a dilatação de uma barra metálica com tamanho inicial de 25 centímetros, após ter sua temperatura diminuída de 50 graus Celsius para 20 graus Celsius. Dado coeficiente de dilatação linear, vale 5 vezes 10 na menos 5. Senhores, então, o que a gente vai ter que fazer nessa questão? Nessa questão, começaremos identificando a fórmula que vai fazer a resolução. Note que nós temos os dados de um tamanho inicial em 25 centímetros. Isso trata de um comprimento. Além disso, ele está falando de uma barra metálica. E passou os dados de um alfa para nós. Todos os dados apontam para um cálculo de dilatação linear. A questão pode especificar, calcule a dilatação linear. Ficará muito mais fácil de você fazer. Tudo bem? Mas aqui todas as evidências, como essa distância em comprimento, apontam para um cálculo. Então, vamos começar aqui, da dilatação linear. Então, a dilatação linear é a variação, o tamanho inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Por isso, teremos, vamos com os dados. Qual que é o tamanho inicial? 25 centímetros. Para você que já manja um pouquinho mais de física, sabe que a unidade do sistema internacional para a distância é metros. E aí dá aquela vontade de passar para metros. Só que não precisa. Isso é muito, muito importante. Nesse conteúdo de dilatação, as unidades de medida
não importam tanto. As unidades de medida não são tão relevantes. Você pode usar o tamanho inicial na unidade que a questão te der. Fechou? Vamos lá então, vamos substituir esse 25, sem conversão nenhuma. O nosso coeficiente, alfa, vale 5 vezes 10 na menos 5. Esse graus Celsius na menos 1 é só a unidade de medida, também não precisa se preocupar. 5 vezes 10 na menos 5. E agora nós vamos colocar a nossa variação de temperatura. Lembra que a variação de temperatura, ela é... Vou fazer aqui no canto. A variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Qual é a temperatura final? Temperatura em que acabou esse experimento. Ela foi diminuída de 50 para 20. Então a final é 20. Menos, qual que é a temperatura inicial? Começamos com 50. Se eu tenho R$20 e gastei 50, eu fico devendo 30. E por isso a nossa variação de temperatura vai ser de menos 30. Quando a gente coloca um valor com sinal negativo, tem que colocar entre parênteses aqui, tá? Isso é importante. Vamos com a resolução. Então agora vai fazer 25 vezes 5. E o valor que der aqui a gente já vai fazer vezes menos 30. Então 25 vezes 5 vai dar 125. E daí a gente já vai multiplicar vezes 30 aqui. Vamos fazer no canto? 125 vezes 30. Rapidinho aqui. Pulou as 3 casas. 3, 15, 1, 6, 7, 3. 0, 5, 7, 3. Não tem vírgula, não tem vírgula. Então, 125 vezes menos 30 vai dar. Jogo de sinal, né? Mais com menos. Menos 3.750. E essa base 10, eu usei ela para alguma coisa? Não usei. Então só escreve de novo. Passando este número para a notação científica, a gente vai ter o seguinte valor. 3,750 vezes 10 na 3. Da onde que veio esse 10 na 3? Se você não lembra como é que faz notação científica, depois dá uma olhada aí no card aí em cima. Eu vou deixar para vocês olharem como é que faz essa conversão. Tá? Mas basicamente localiza a vírgula e pula quantas casas precisar para ficar só um número antes dela. Por isso apareceu 10 na 3. Foram 3 casas. Aí para finalizarmos a questão, basta juntar as bases 10. Aqui neste caso, ficaremos com 10 na menos 2. Unidade de medida será então centímetros. Como nós usamos o tamanho inicial em centímetro, a variação de tamanho também saiu em centímetro. Legal? Senhores, vamos fazer então agora um exercício de dilatação superficial, tá bom? Só, gente, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, dá essa força aí pra nós. Bora com a questão 2. Calcule a dilatação de uma chapa. Opa, já estamos falando de uma área, né? 2 dimensões. Com área inicial de 0,5 metro quadrado. Esse expoente é da unidade de medida, tá? Você nem vai usar isso aí. Que sofreu um aumento de 10 graus Celsius. E possui um coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 na menos 6. Tá, aqui tá um pouco complicado de identificar se vai ser linear ou superficial, porque ele te passou um coeficiente linear. Mas vamos entender que os dados do tamanho inicial são de área. Beleza? Nesse caso, não tem como a gente calcular uma dilatação linear usando a área. Mas tem como a gente calcular
uma dilatação superficial, transformando este coeficiente no coeficiente superficial. Beleza? É isso que a gente vai fazer para começar o exercício. Vamos lembrar então que o alfa é igual a beta dividido por 2. Alfa, a gente sabe quanto vale. É este valor aqui. 12 vezes 10 na menos 6. O beta é o coeficiente que nós queremos encontrar. E ele está dividido por 2. Então agora é bem fácil. A gente vai pegar esse 2 que está dividindo e vai mandar para o outro lado. Com a operação inversa, que é a multiplicação. Ficará desse jeito. E aí, bem simples. 12 vezes 2, 24 vezes 10 na menos 6 é o valor do nosso coeficiente de dilatação superficial. Professor, sempre ele vai passar linear? Não. Grande parte das questões, se é para calcular a dilatação superficial, ele já te passa o coeficiente superficial, tá bom? É um pouco mais fácil. Essa, ele não passou. Ele passou a linear e não tem problema, a gente sabe calcular. Beleza. Agora, tendo esse coeficiente, a gente vai aplicar a fórmula da dilatação superficial. Então vai ficar assim. Isso é o que nós queremos achar. O tamanho inicial vale 0,5. O coeficiente, cuidado para não colocar aquele, tá? O coeficiente beta a gente calculou aqui embaixo. Vale 24 vezes 10 na menos 6. E a nossa variação de temperatura, lembra que tem uma formulinha? Nesse caso você não precisa fazer, porque ele já te falou bem certo a variação. Ele está te falando, variou 10, variou 10. Só que nesse caso é um aumento, né? Por isso, não é sinal negativo. Se fosse uma diminuição de 10, daí você teria que colocar menos 10. Legal? Substituir. Então agora a gente vai calcular. Lembra sempre de fazer esta multiplicação aqui primeiro. 0,5 vezes 24 vai dar 12. 12 vezes 10 vai dar 120. Essa base de 10 eu só vou copiar, porque eu ainda não usei. E daí agora a gente converte para a notação científica, que não é um passo obrigatório, mas você pode fazer para melhorar a tua resolução. Tá? Localiza a vírgula, duas casas. Beleza? Já porque eu movimentei essa vírgula duas casas, apareceu esse valor aqui. Isso aqui não é específico deste conteúdo. Isso aqui serve para toda a física que tem base 10. Então aqui, juntando as bases 10, a gente vai ter 10 na menos 4. Lembra que a nossa unidade de medida depende da inicial. A inicial era em metro quadrado, então aqui também sai em metro quadrado. Senhores, se você ficou com dúvida, vocês vão deixar a dúvida aí embaixo nos comentários. Por favor, deixa a dúvida ali. Ajuda nós também, a gente ajuda vocês. E fechou. Valeu? Muito obrigado por ter assistido essa aula até o final. E até a próxima, rapaziada. Valeu!